Oi. Parte 2 da confusão que aconteceu lá na escola depois que a aluna nova desmascarou a mãe dela, que era a professora, e toda a família, na frente da sala inteira. Relembrando rapidinho o que estava acontecendo. A novata da nossa turma, chamada Maria, ficou revoltada porque deu problema no teste dela, porque o irmão dela fez uma fofoca sobre ela ter passado cola pra alguns alunos. Aí, a partir daí, o professor rasgou o teste na frente da turma inteira, falou que ela ia ter que refazer outro, só que a Maria não deixou barato. Ela enfrentou o professor e fez com que ele fosse lá na direção chamar a diretora, e depois foi enfrentar o irmão dela porque ele tinha fofocado sobre ela. E nesse confronto de irmãos, ela falou abertamente pra todo mundo ouvir umas verdades bem pesadas sobre a família deles. Durante esse processo, o irmão dela surtou, pegou cadeira, tava muito estressado e chegou realmente num nível preocupante. Porém, antes dele conseguir fazer alguma coisa ruim com alguém lá da sala, a diretora apareceu, junto com a mãe dele, que era a mãe da Maria também, e o professor que tinha rasgado o teste na cara da Maria. Ou seja, o cenário tinha tudo pra dar merda. E deu, gente. Começando pela diretora, que viu aquela situação do menino com cadeira na mão, ameaçando os coleguinhas e tals, e começou a gritar com ele pra ele soltar. E ele soltou a cadeira, gente. Mas ele soltou na parede. Ele tava com a cadeira na mão, na hora que ele ouviu a diretora gritando com ele, ele só fez assim, puf! A cadeira bateu na parede, bateu na outra quina da parede, caiu no chão. Aí a dona Márcia, diretora, viu que ele não tava bem. E ela começou a mandar os alunos se afastarem dele. E pediu pra representante ir lá e chamar os inspetores. Enquanto isso, o irmão da Maria tava assim, ó. Todo mundo ficou com medo, né? E a gente tava indo pra trás, saindo de perto dele. Daqui a pouco a nossa professora, a mãe dele, vai na direção dele pra abraçar ele e tentar acalmar. Quando ela fez assim perto dele, ele fez isso aqui, ó. Me tira a mão! Vou! E a nossa professora, a mãe dele, caiu no chão. Todo mundo ao mesmo tempo fez assim, ó. Só que a Maria ficou revoltada porque a mãe dela caiu. Aí ela ficou gritando, não encosta na minha mãe! Na hora que ela ia começar a correr pra voar em cima do irmão dela de novo, o professor que rasgou o teste dela entrou na frente e tava impedindo ela de passar. Só que nisso, o Thales, o escandaloso, foi ajudar a professora que tava no chão. Enquanto o irmão da Maria tava lá, boladão, socando parede. Quando o Thales deu a mão pra professora pra ela levantar, o filho da professora que tava lá surtando puxou a camisa do Thales. Quando o Thales sentiu a mão dele, o Thales virou, olhou pra cara dele e falou assim, não encosta em mim! Você tá pensando que você é o único maluco que tem aqui dentro? Tu já fez tua palhaçada já? Hein? Eu vou te dar um calmante que tu nunca mais vai esquecer, garoto. E enquanto isso, a Maria começou a falar com o professor, perguntando quem era ele pra parar ali na frente dela pra segurar uma confusão que ele ajudou a causar, falando que quem devia estar lá no chão era ele e não a mãe dela. Porque se ele fosse um pouquinho menos arrogante, as coisas teriam acontecido normalmente e não teria briga nenhuma. No que o professor de matemática tentou rebater ela, eu já estava fofocando pra diretora tudo o que estava acontecendo, porque ela sabia que eu era bem informado, então ela me perguntou. Aí ela se intrometeu na conversa entre o professor e a Maria, falou que a Maria estava certa e que queria conversar com o professor a sós na sala dela mais tarde. E aí, o irmão da Maria e o Thales estavam discutindo assim, ó, cara a cara. Era isso aqui pra um voar no outro. Até que, de repente, de um lado do Thales chega a Giovana Furacão, do outro chega a Raíssa Pimentel. E eles foram mandando o irmão dela baixar a bolinha, porque aquele ali era território delas. Aí, gente, por incrível que pareça, o menino se acalmou. E os inspetores lerdos chegaram quando a confusão já tinha acabado, praticamente. Depois dessa história toda, revelações e blá blá blá, a diretora decidiu mudar algumas coisas na nossa sala de aula. A primeira é que o professor de matemática foi substituído, porque tinham muitas reclamações e botaram outro professor no lugar dele. A professora de matemática, mãe da Maria, se autotransferiu de escola, também levando o filho dela junto. Mas a Maria continuou na nossa turma, tá, gente? E ela atualizou a gente sobre o estado do irmão dela, que foi diagnosticado com alguma coisa no cérebro que fazia ele surtar e se transformar numa pessoa completamente fora de si e agressiva. Mas depois de um tempo que tudo tava voltando ao normal, eu e o meu grupo de amigos, e agora a Maria, éramos literalmente os veteranos e donos da escola. E tava tudo ótimo, até que rolou uma traição no nosso grupinho, e os problemas e brigas voltaram tudo de novo. Oi, enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que o menino alagou a minha escola. Quando tinha troca de professor, nossa sala era no último andar e lá não tinha inspetor, um povo sem noção que ficava andando pelo colégio. Ia beber água, ia no banheiro sem pedir pra ninguém. E eu e a minha amiga fazíamos parte desse grupinho. Aí um moleque decidiu andar comigo e com as minhas amigas. Só que tem um pequeno detalhe, ele só fazia merda. Só que eu não vou falar o nome dele porque depois de um dia que eu e ele discutimos feio dentro de sala de aula, e ficou bolado comigo e nunca mais olhou na minha cara. É Pedro Henrique, eu falo mesmo, ele fala mal de mim que eu sei. Nesse dia a professora chegou mais cedo. Ela olhou pra gente e falou assim, eu tô indo pra sala, se em 3 minutos vocês não chegarem, ninguém entra mais. Fui eu correndo junto com a minha amiga encher a garrafinha de água. Aí o Pedro Henrique, em vez de acompanhar aquele povo, ele foi comigo e com a minha amiga. Chegou no bebedouro e ele fez assim, ó. Aí a diretora me deu esporro hoje, tô boladão, se liga no que eu vou fazer. Eu, com toda a calma do mundo, pra ele não se ofender, falei assim, escuta aqui, Pedroca, se tu der uma de maluco e der merda pra mim e pra minha amiga, eu vou contar pra dona Márcia que foi você que sabotou o sinal da escola até ele pegar fogo. Aí ele falou assim, tranquilidade, brother, tranquilidade. Se acontecer alguma coisa, eu assumo o risco. Aquele sem noção abaixou atrás do bebedouro e começou a desenroscar a mangueira. No que ele desenroscou pela última vez, começou a sair muita água. Foi eu, ele e minha amiga, os 3 mosqueteiros correndo pra sala como se nada tivesse acontecido. A cara mais sonsa do mundo. Ficamos, ó,
Aí passou uns 20 minutos, só escuto o sinal tocando. A gente abriu a porta, os professores falaram, o cano estourou, o cano estourou. O corredor tinha virado uma poça. O povo começou a ir embora, escorregava. Gente, um show de horror. Eu adorei. Aí não deu merda pra ninguém, todo mundo saiu mais cedo e ainda ficamos sem aula. Até o outro dia, porque a diretora olhou na câmera. Tava lá, os 3 patetas no bebedouro antes do alagamento. Oi. Enquanto a receita tava passando, se liga nessa fofoca. Depois que o diretor militar e o seu filho chegaram na nossa escola, começou a ficar difícil saber se a gente tava no colégio ou no exército. Não podia fazer mais nada, um monte de regra, tava impossível estudar lá. Fora o filho do diretor, que começou a achar que ele também mandava na escola. Ele esculachava os alunos, fofocava tudo pro pai dele. E aí nós chegamos no período do ano onde era feira de ciências, onde todas as turmas se separavam em grupos, e cada um desses grupos ficava com um tema. E no grande dia de apresentação, onde o diretor tinha convidado empresários, um monte de gente pra avaliar os nossos trabalhos, nós, com os nossos grupos, apresentaríamos os nossos trabalhos. Com cartolina, aqueles trabalhos em maquete com isopor gigante. O meu grupo, que a função era construir uma mini fábrica, era eu, Giovana Furacão, a barraqueira, e um aluno recém-chegado na escola que já estava de saída porque ele ia se mudar pra cidade dele de novo. E eu só não vou falar o nome dele porque eu não quero expor ninguém no momento. O que foi? Eu não vou falar mesmo. Aí chegou o dia da apresentação. E nas mesas que estavam fazendo um círculo na sala, cada grupo começou a botar o seu trabalho. A nossa mini fábrica já estava quase pronta. Só faltava a Giovana terminar de ajeitar umas pedrinhas que ela tinha ganhado da vozinha dela. Aí chegou o filho do diretor na sala com o trabalho dele gigante, lindo. Em cima de um isopor gigante, assim, um negócio bem trabalhado, sabe? Botou o trabalho dele na mesa, olhou o trabalho de todo mundo e começou a rir, debochar. Até que ele foi na mesa do meu grupo, viu que a Furacão tava ajeitando as pedrinhas e deu um leve peteleco no topo do nosso trabalho. E aí as pedrinhas que eram da avó da Giovana Furacão começaram a cair e se espalhar pelo chão. A sala toda vendo aquela cena já tava imaginando o surto que a Giovana ia ter. Mas pra surpresa de todos, ela fez uma cara muito triste, abaixou de joelho no chão e começou a juntar as pedrinhas. E aí o sentimento de raiva começou a me consumir. Aí o filho do diretor, antes de voltar pra mesa dele, falou assim, ih, foi mal, não era pra ter desmontado. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Assim que ele chegou de frente pro trabalho dele, tava terminando de ajeitar os negócios, a Raíssa Pimentel, a sinistra, Nanica, saiu da mesa dela e foi na direção dele. Cutucou as costas dele e falou assim, ai, Playboy, deixa eu ver um negócio aqui. E ele, achando que ela tava querendo apreciar o trabalho dele, deu um passo pro lado e deixou a Pimentel ver, né? Ela pegou o trabalho dele assim, ficou de frente pro filho do diretor e fez assim. Partiu a maquete inteira em 2. Voou peça pra tudo quanto é lado. Aí os 2 pedaços que sobraram na mão dela, ela botou assim no chão e pisou em cima. Na hora que o filho do diretor foi falar alguma coisa, a Raíssa já falou assim, shh, mexe com os meus amigos e com a Furacão mais uma vez, pra você ver a velocidade em que eu consigo quebrar um osso. E voltou pra mesa dela. O filho do diretor não engoliu aquela situação de jeito nenhum. Aí ele gritou assim no meio da sala, se eu não vou conseguir apresentar o meu trabalho, ninguém aqui vai. E o primeiro que eu vou quebrar vai ser o de vocês. Apontou pro meu trabalho e veio na minha direção. Eu, fofoqueiro, medroso, braço de miojo, o que eu ia fazer? Isso foi o que ele pensou. Porque no momento em que ele apontou pra mim e veio andando, eu saí do meu lugar e também fui na direção dele. Até que parou eu e ele frente a frente. Eu me estiquei pra frente, cheguei no ouvido dele e bem baixinho eu falei, se você encostar o dedo no trabalho de qualquer um aqui dentro de novo, eu vou espalhar pra escola inteira. Que aqui na escola você paga de brabão e fica humilhando o Thales, mas quando você chega em casa fica mandando mensagem querendo ficar com ele, se encontrar com ele, dizendo que gosta de verdade dele. Então tá avisado, eu preciso de 3 cliques pra escola inteira ficar sabendo, ok? Aí eu saí, e aí ele entrou em choque e ficou me encarando. Vantagem de ser o maior fofoqueiro da escola, tá? Na hora que ele ia falar alguma coisa, o pai dele e aquele bando de empresários importantes chegaram na sala. Aí o diretor ficou meio envergonhado, né? E perguntou o porquê que o trabalho do filho dele tava no chão, quem era o responsável por aquilo, e todos que estivessem envolvidos naquela confusão, sendo vítima ou não, iriam ser punidos. E aí o filhinho dele jogou a culpa toda pra cima da Raíssa Pimentel. Aí o menino que tava fazendo grupo comigo, que eu falei lá no início, levantou o braço, interrompeu o diretor e o filho dele e começou a contar toda a verdade. Só que ao invés dele falar que foi a Raíssa que quebrou, ele assumiu a culpa toda pra ele, dizendo que foi ele mesmo. Aí o diretor, já de saco cheio, começou a perguntar pra turma se era verdade, que o filho dele tinha implicado, que o menino que tava no meu grupo tinha quebrado o trabalho dele por causa disso, e todo mundo da sala concordou. E aí, o feitiço virou contra o feiticeiro. E o diretor disse assim, pra servir de exemplo pra todos aqui dentro, tanto o meu filho que implicou, tanto o outro aluno que quebrou o trabalho. Recolham o material de vocês, que hoje nós teremos mais uma expulsão. Aguardo vocês na minha sala. E saiu pra sala dele. Aí, enquanto esse menino do meu grupo tava arrumando o material dele, eu, Raíssa Pimentel, Giovana Furacão e o nosso grupo da bagunça, chegou lá pra agradecer, né, que ele defendeu a gente, e pra perguntar do porquê que ele fez isso. Aí esse menino explicou que ele já ia sair da escola, porque ele tava de mudança pra voltar pra cidade dele. Aí ele deu uma risadinha e falou que o filho do diretor merecia isso. E antes dele ir embora, ele falou assim, pô, não duvido nada que nessas voltas da vida eu ainda vou encontrar com algum de vocês. Agora, resumão aqui pra vocês. O filho do diretor foi suspenso, tomou 2 advertências e foi transferido de sala. E esse menino que tomou toda a culpa pra ele, realmente foi expulso da escola. Mas ele saiu como um herói, tá? Ah, e eu não podia deixar de falar. O nome dele é Felipe.